Boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro, e nós vamos falar sobre mercado de trabalho e também sobre o uso de celulares em sala de aula. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário pelo canal do YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. Quem está à minha esquerda é o professor Diego Barbosa e ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. O professor se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do programa. E daqui a pouco serão inseridas a nossa entrevistada e também os nossos conteúdos de vídeo. Bom, mas a gente começa, como sempre, com as nossas informações do Giro de Notícias, que hoje fala de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho estima que 11% dos trabalhadores aqui no Brasil estão submetidos a longas jornadas, que se caracterizam por superarem 48 horas semanais. Esse número é inferior à média mundial, que é de 17% dos trabalhadores registrada em 163 países que foram pesquisados. Bom, com isso, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, indica que os empregados com longas jornadas aqui no Brasil estão abaixo dessa média mundial. Mas os dados não englobam alguns países importantes, como a China e a Alemanha, por exemplo. A organização também não explicita o ano em que essa pesquisa foi feita em cada país. E esse mesmo levantamento mostra que a carga horária média no Brasil é de 39 horas semanais e ela é superior a países como Estados Unidos e Reino Unido, mas fica abaixo da média encontrada em países como Índia e México. E ainda sobre o mercado de trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho no Brasil decidiu, nesta segunda-feira, que a reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017, deve ser aplicada a contratos que estavam em curso antes da vigência da lei que regulamentou as mudanças. A decisão do tribunal confirma que as empresas não são obrigadas a manter benefícios trabalhistas que foram extintos pela reforma, como o pagamento de horas pelo deslocamento dos trabalhadores até o local de trabalho. E esse entendimento foi firmado por maioria de votos pelo plenário do TST, durante um julgamento de um processo em que uma trabalhadora estava processando um frigorífico em Rondônia para receber pelas horas de deslocamento no ônibus fornecido pela empresa no período entre 2013 e 2018. Com a decisão do tribunal, as horas devem ser pagas pelo empregador até 10 de novembro de 2017, um dia antes da entrada da lei em vigor. E essa tese deve ser aplicada a todos os processos semelhantes que estão em tramitação na Justiça do Trabalho aqui no Brasil. Agora a gente muda de assunto para falar sobre um tema muito importante, que é a proibição do uso de celulares nas escolas públicas e privadas aqui no Brasil e que está sendo muito discutida. Recentemente foi aprovada pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, um projeto que exatamente proíbe esse uso de dispositivos eletrônicos em sala de aula. E essa nova lei deve estabelecer, caso aprovada, que os aparelhos não podem ser utilizados nem mesmo durante os intervalos. Olha só. E essa não é a primeira legislação nesse sentido. Desde o início desse ano, o prefeito do Rio de Janeiro, por meio de um decreto, já havia proibido o uso de celulares em escolas municipais.
E aqui em Goiânia já está tramitando na Câmara um projeto que pretende proibir o uso de dispositivos eletrônicos por alunos. Bom, e para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai receber a nossa convidada remota de hoje, que é a Débora Garofalo, professora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, a USP. Ela já está aqui com a gente na tela. Muito obrigada pela sua presença, professora. Seja bem-vinda ao Conexões. Muito obrigada, Camila. Uma boa tarde para quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante como esse. Bom, para a gente começar falando sobre esse assunto, qual é a opinião da senhora como pesquisadora em relação ao uso dos celulares por estudantes? A gente sabe que a tecnologia pode ser muito importante hoje para as pesquisas, por exemplo, né, para garantir um acesso mais facilitado à educação do que, por exemplo, pessoas na minha idade tiveram, né, que tinham que pesquisar tudo no papel, mas ao mesmo tempo também pode ser uma grande distração se esse celular for usado no momento da explicação, de uma atividade, né? Fala para a gente qual é a opinião da senhora. Bom, eu não sou contra a lei, né? Eu acho que é acertada. A discussão que eu acho que precisa ser feita é que somente a proibição não resolve o problema de fato. Então, é preciso que a gente também transgrida isso para além da proibição e também mostre aos nossos estudantes, às nossas crianças, maneiras de usar esse equipamento de forma ética, responsiva e com segurança, né? E para isso a gente precisa implementar de fato nas escolas públicas a BNCC da computação, que foi aprovada, que é um complemento à Base Nacional Comum Curricular, onde traz habilidades e competências que precisam ser trabalhadas nos estudantes, mas que ainda também não chegou nas escolas, né, de forma efetiva, para que a gente possa reduzir as desigualdades sociais, porque a gente sabe que também, de acordo com a proibição, nós temos hoje dentro do nosso país uma discrepância, uma desigualdade muito grande, principalmente em termos de acesso, onde a escola ainda é um lugar de acesso a essa tecnologia, a inovação. Então, é preciso dosar um pouco dessa balança e a gente precisa trazer para dentro da sala de aula o pilar de educação midiática. Então, somente a proibição ela não é efetiva, é preciso também um plano pedagógico para que a gente possa educar de fato e refletir, né, dentro da sociedade esse pilar. Bom, professora, a senhora falou de educação midiática. O que seria isso e como orientar estudantes em diferentes faixas etárias, né, sobre o uso das tecnologias, sobre a informação que eles consomem por meio dessas tecnologias, né? A gente sabe que ultimamente existe aí um campo muito fecundo para a desinformação, para as fake news, para o discurso de ódio. Seria importante a escola lidar com esses estudantes para que eles fossem melhor orientados em relação a isso? Sem dúvida, né? A educação midiática ela é um pilar da cultura digital, justamente por trazer a oportunidade dos estudantes desenvolverem habilidades e competências nesses aspectos da linguagens, né, midiáticas, então de redes sociais, de discurso de ódio, mas principalmente absorver criticidade e resoluções de problemas. Compreender o que é fato, né, o que é fake, mas para além disso também tecer as suas opiniões, encontrar fontes que são confiáveis. E hoje a gente não tem isso, né? Então a gente também precisa regulamentar um pouco dessas redes sociais, principalmente pelas faixas etárias dos nossos estudantes, assim como a gente já vem conversando sobre essa questão sobre a inteligência artificial, mas a educação midiática ela é um pilar importante para que a gente trabalhe criatividade, mas não só isso, criticidade nos nossos estudantes. Bom, professora Débora, para a gente finalizar, voltando a essa ideia da proibição do uso, há pesquisas feitas até em outros países que apontam que há uma melhora do desempenho caso o estudante use menos o celular ou não use o celular em período em que ele está em sala de aula. Até no Rio de Janeiro já há alguns levantamentos que apontam que houve uma melhoria. A senhora acredita que abaixar o celular ou desligar o celular é importante para esse público que está tão acostumado com informações rápidas, com ter tudo à mão e às vezes pode não se interessar tanto por uma aula que não tem como, não consegue usar esses recursos a todo momento, né?
Eu acho que é fundamental a gente buscar o equilíbrio, né? É importante salientar aqui no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de participar da pasta e de toda essa discussão que foi feita lá, o celular não está proibido para uso pedagógico do professor. Eu acho que isso é um ponto importante, tá? Por quê? Porque tem toda essa questão de tecer pilares, né, do mundo digital, da cultura digital e do pensamento computacional. E hoje é inegável, né? Precisa ter uma boa parceria com os familiares também desses estudantes, porque não adianta a escola criar esse sistema, então, de proibição ou de um uso mais regrado, e o familiar ou o estudante na casa dele fazer ainda os velhos hábitos, né? É preciso toda uma sensibilização para que realmente a gente possa ter um uso mais crítico, mais responsível, com ética, né, com segurança. Mas, de fato, dentro de uma sala de aula, principalmente as escolas públicas, que hoje recebem muitos estudantes, né, com diferentes classes sociais, estudantes que, enfim, estão uma grande quantidade, de 40 a 35 estudantes dentro da sala de aula, o uso, e essas crianças ainda também não têm noção desse uso responsível, pode sim atrapalhar a aula do professor. Mas eu acho que, como eu disse anteriormente, existe uma questão maior aí para a gente lidar. A formação docente, que é um gargalo ainda no nosso país, tanto a inicial como a continuada, para que esses professores também possam se preparar melhor, que eles possam desenvolver competências digitais para lidar com toda essa tecnologia que a gente está vivenciando. E é inegável, nosso mundo está tecnológico, a tendência, principalmente pelo que a gente vem vivenciando com o avanço da inteligência artificial, é que isso permeie ainda muito mais. Então, é fundamental que a gente busque o equilíbrio e use isso com ética e ensine realmente os nossos jovens a ter criticidade e a resolver problemas. A senhora falei que era para encerrar, mas gostei de um ponto que a senhora tocou rapidamente. A senhora falou da importância dos pais e familiares orientarem essas crianças e adolescentes em relação ao uso. É importante que pais e mães tenham acesso ao que essa criança e adolescente consomem nas redes sociais, que eles gerenciem, por exemplo, a possibilidade ou não do uso de redes sociais, de aplicativos de mensagem. É importante que essa educação venha primeiro de casa sobre o uso dessa tecnologia? É essencial que isso ocorra, mas a gente sabe que é um avanço tecnológico, né, que não é possível conter. Todo dia chega uma tecnologia nova. Por isso que precisa ser trabalhado bem isso com a comunidade escolar, mas também com os familiares, né, para que haja uma ponte, um equilíbrio. E hoje, o que ocorre, né? Os pais, cada vez mais cedo, tendem a dar dispositivos digitais móveis para essas crianças, justamente para que tenha ali uma distração, para que realmente essa criança não resmungue, né, dependendo, não tenha ali uma ação de ficar entediada. Mas isso é prejudicial, porque ali não é um uso educativo. Então, cada vez mais é importante também os pais se sensibilizarem, acompanharem os estudantes. Hoje já tem alguns dispositivos como TikTokers, né, que você permite, ou outros assim dispositivos que você permeia ali o tempo de uso daquela criança, daquele jovem com dispositivo. Mas também conversando, uma conversa aberta, mostrando o que é, mostrando o que tem, isso ajuda muito. A gente conversou com a professora Débora Garofalo, que é do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença, professora. Espero que a gente possa conversar também sobre outros assuntos. Muito obrigada. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais informações aqui no Conexões. Estamos de volta com Conexões dessa terça e vamos falar novamente sobre o mercado de trabalho. Isso porque hoje nós voltamos a exibir a nossa série especial sobre a realidade de diferentes mulheres no mercado de trabalho. E você vai conferir um pouquinho da história da fotógrafa Maiara Varalho. Meu nome é Maiara Varalho, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho cabelo encaracolado e volumoso e aqui atrás tem uns quadros. Eu virei fotógrafa dentro da faculdade e por causa da bolsa permanência
E foi uma profissão que eu acabei seguindo, assim, porque foi onde eu comecei a estabelecer meus primeiros contatos profissionais. E aí um contato leva ao outro, e aí você começa a trabalhar em alguns lugares, conhece outras pessoas, e aí eu fui ficando na profissão. E quando eu vi, já era isso. Mas eu também não deixei de trabalhar com audiovisual, né? Porque é a minha formação. Só que eu costumo dizer que eu trabalho principalmente com fotografia. Eu sempre falava que eu comecei a trabalhar com fotografia por causa da faculdade. Mas aí eu fiz um curso de fotografia contemporânea, e aí eu fui colocada para refletir sobre isso. E eu entendi que eu comecei a trabalhar com fotografia muito antes, eu decidi que eu queria trabalhar com fotografia muito antes. Quando eu era adolescente, era o auge daquelas cybershot, sabe? E eu sempre gostei muito de fotografia. Eu sempre era a pessoa que cutucava minha avó nos finais de semana para ver as fotografias que eu sempre via quase todo final de semana. E aos 15 anos eu ganhei uma câmera semi-profissional e eu comecei a fazer registros dentro do centro da minha tia. E eu nunca tinha me ligado nisso, assim. Muito recentemente eu entendi que eu me envolvi com fotografia um pouco antes do que eu acho que isso realmente começou. Eu acho que esse insight ele não veio antes porque eu sou filha de um marceneiro e de uma dona de casa e eu não tenho ninguém na minha família que trabalha com arte ou em alguma área da comunicação ou alguma coisa assim. Eu não tenho um tio que tinha uma câmera, minha avó, meu avô, sabe? Foi uma coisa que eu percebi só depois, assim, levei um tempo. Mas foi isso que me levou. Os registros de dentro da minha casa me levaram a virar fotógrafa. A maior dificuldade que eu tive foi comigo mesma e de entender que eu não preciso ter medo do mercado. Eu tinha muito, ainda é um receio. Não vou falar que é muito tranquilo hoje em dia falar de precificação, mas era um problema muito maior, assim. Eu acho que isso tem a ver com autoestima também, sabe? Mas eu sempre tive muito medo de falar de dinheiro dentro da minha profissão, porque parece que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, a gente cobra menos, ou deveria cobrar menos porque você está fazendo por amor, mas acho que a minha maior dificuldade foi me colocar enquanto uma pessoa que pode cobrar por um serviço que eu entrego. Eu prestei serviço para a ONU Mulheres, no Encontro Nacional de Mulheres Negras que teve aqui, que eu pude fotografar grandes personalidades que eu admiro muito, e eu fotografei Angela Davis. Aí isso foi uma pancada para mim, eu amo essa história. Espero que venham outras para eu poder falar, mas até então a maior experiência foi essa. É um conselho clichê, mas que eu tento seguir até hoje. Pratica e vai com calma. E não é porque as coisas estão mais frias, você não tá pegando muito frila, que não vai dar certo, que não deu certo. Às vezes parece que tá muito distante, mas você já tá fazendo seu corre ali, você já tá fazendo suas fotos, as coisas já estão acontecendo. Só tem um pouquinho de paciência e praticar. Não deixe de praticar. Vocês acompanharam, né, Elas nas Profissões? E nas próximas semanas tem mais conteúdos mostrando a realidade de diferentes mulheres em diferentes profissões, né? Para você, quem sabe, se espelhar, né? Ou perceber como é que essas mulheres atuam no mercado de trabalho. E agora a gente tem uma informação importante aqui da capital. Depois de se reunir com o atual secretário de Saúde, o Razívio Santos, no último domingo, o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, começou a semana anunciando a contratação de 20 leitos de UTI para a capital. Segundo o futuro chefe do executivo, as vagas emergenciais devem ser abertas nos próximos 10 dias. E há a possibilidade da contratação de mais 40 leitos a curto prazo. E essa notícia é uma resposta aos casos que foram noticiados pela imprensa nos últimos dias, de pelo menos 3 pacientes
que estariam internados em unidades da rede municipal e que morreram enquanto aguardavam por um leito de unidade de terapia intensiva. O prefeito eleito Mabel afirmou que havia conversado com o governador Ronaldo Caiado e recebido dele apoio para se comprometer, financeiramente com o tema. Ele também anunciou que está em busca de recursos junto ao Ministério da Saúde e à bancada federal para equipar as unidades de saúde aqui de Goiânia. Bom, para encerrar o nosso programa de hoje, a gente tem informações sobre esporte com Doutores da Bola, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás e que conta com vários estudantes, vários alunos que são orientados a fazer esses vídeos e transmissões pela professora Gabriela Marques. E o Goiás fez de novo, embalou a 7ª vitória consecutiva na última rodada da Série B. Mas antes de falar, meu nome é Johnny Cangirana, eu sou homem negro, de pele clara, com cabelo e barba escura e olho castanho claro. Com um gol de Paulo Baia, o Goiás venceu o Novo Horizontino por 1-0. Com esse resultado, o Novo Horizontino ficou de fora do acesso à Série A. Quem subiu foi Santos, Mirassol, Ceará e Sport. Esses foram os 4 times que subiram, irão disputar a Série A em 2025, enquanto o Novo Horizontino, que ainda tinha chances, disputa novamente a Série B no ano que vem. A gente agradece os estudantes do Doutores da Bola e também agradece a professora Gabriela Marques. E agora a gente está finalizando o nosso programa. Mas é claro que a gente quer contar também com a sua participação. E por isso a gente te convida a mandar uma mensagem no nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. 629-9181-1406. Você também pode acompanhar todas as novidades da TV UFG, também nos mandar mensagem, curtir o nosso conteúdo, compartilhar nas redes sociais. Elas estão aparecendo aqui embaixo, Facebook, YouTube, X, TikTok, Instagram. A gente tem vários perfis em redes sociais para você poder ficar bem pertinho da gente. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia. Muito obrigada. Amanhã tem mais conexões ao meio-dia aqui na TV UFG. Forte abraço. Tchau, tchau.